Vamos abrir então no Salmo 103. Eu queria ler com os irmãos esse salmo de forma responsiva. Os salmos são bons para ler, mas são especialmente bons para serem recitados, entoados, orados. Então eu leio os versículos ímpares e os irmãos leem os versículos pares. A gente vai ler o salmo inteiro e eu vou focar hoje do versículo 1 até o versículo 4. Tá bom? Versículo 1 até o versículo 4. Vamos lá. Salmo 1, Salmo de Davi. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá raiz diante do seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para os que guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e que lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Amém. Essa é a palavra de Deus. Nosso Deus, agradecemos pela tua palavra, agradecemos por esse salmo, que podemos orar, rogando, Senhor, que o Senhor receba o nosso louvor e que nossa alma bendiga ao Senhor, que o teu povo bendiga ao Senhor, que toda a criação louve o teu nome, Deus, pois o Senhor é digno de todo louvor. Agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, mas principalmente pelo teu santo evangelho. Fala conosco essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, culto de ação de graças. Tem umas circunstâncias da vida que, às vezes, talvez alguém que não veio aqui hoje, talvez você veio aqui hoje e você está passando por algum momento em que você se pergunta, mas eu vou no culto de ação de graças? Né? Vou agradecer pelo quê? E interessante, irmãos, as maiores dádivas e riquezas da nossa vida, elas não dependem das circunstâncias. O que a gente tem que é de mais importante, que é de mais rico, que é de mais maravilhoso, nada disso depende do tempo, o tempo não consegue alcançar, o envelhecimento não consegue alcançar, as enfermidades não conseguem alcançar. O que a gente tem mais de mais valioso, de maior riqueza na nossa vida, que é o Senhor Jesus, nada pode alcançar. Você nunca vai ter um momento da sua vida que você vai olhar e falar, mas pelo que eu tenho a agradecer? Eu não consigo pensar em nada, né? E o salmista, ele vai fazer uma lista, né, de bênçãos, como diz o hino, né? Conta as tuas bênçãos, né? Dize-as quantas são. E ele vai listar muita coisa aqui, mas
pouca dessas coisas ou nenhuma, se você parar para olhar com calma, depende muito das circunstâncias. Ele agradece o caráter de Deus, agradece as misericórdias de Deus, agradece coisas que Deus fez pelo povo de Deus, pela redenção. Mas você não vê ele aqui, não que você não possa fazer isso, tá? Você pode agradecer pelo café da manhã, pela comida gostosa, pela saúde dos seus filhos e assim vai. Mas o fato é que o que ele escolhe agradecer nesse salmo, cada um de nós aqui pode agradecer com ele. E eu queria compartilhar com os irmãos hoje um pouco dessa dinâmica que o salmista usa, e o salmista Davi usa para agradecer as coisas que Deus está dando para ele. Então, o nosso tema hoje é como falar consigo mesmo. Como falar consigo mesmo. São 3 pontos. Pregue para si mesmo, em primeiro lugar. Em segundo lugar, lembre a si mesmo. E em terceiro lugar, agradeça cada benefício. Vamos começar a olhar para o texto com mais calma, né? E como eu falei, eu vou ficar nesses primeiros, a análise vai ficar mais nesses primeiros 4 versículos. Salmo de Davi, começa o texto, né? Em primeiro lugar, pregue para si mesmo. E o texto começa com essa autoria, né? Essa parte aí do texto bíblico é inspirada, tá? Salmo de Davi. Essa parte está nos originais. O que não está é o negritinho acima, né? O nome da perícope. Nos Salmos, às vezes, a gente se confunde com isso. Mas você tem os títulos, os contextos históricos, e aqui você tem a autoria. O autor é Davi. Só que a gente não sabe muito mais do que isso sobre esse salmo. Quais as circunstâncias que Davi estava passando, né? Que época da vida de Davi que ele escreveu isso? A gente não sabe, provavelmente nunca vai saber as respostas para essas perguntas. Mesmo assim, é fácil perceber que o Salmo 103 é um hino de gratidão a Deus. Ele agradece a Deus por cada benefício. Como disse um comentarista, esse salmo é como um recital de benefícios recebidos do Senhor. Uma lista maravilhosa, né? Davi louva a Deus por dádivas recebidas por ele mesmo e louva a Deus por dádivas recebidas por todo o povo de Israel, por todo o povo de Deus. E tudo isso aqui como um impulso à adoração. Davi está estimulando a gente a bendizer o Senhor, mas para isso ele começa empurrando a própria alma. Olha lá para o versículo 1. Versículo 1 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você percebeu aí para quem que esse salmo é destinado? Curiosamente, é na presença de Deus, né? Mas o destinatário não é exatamente Deus, nem as outras pessoas. Quem que é o destinatário? Davi está falando com ele mesmo, a alma de Davi. Então, mesmo que na presença de Deus, o destinatário aqui é a própria alma. Então, Davi está dizendo: vamos, minha alma, né? Canta ao Senhor, anda coração, cante a Cristo, tudo que há em mim, bendiga a Yahvé, o Deus da aliança, que é o nome que ele usa aqui. Isso lembra a gente uma coisa que Jesus falou, citando o Antigo Testamento, né? Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Então eu, com todas as minhas capacidades, com tudo o que eu tenho, minha alma louve ao Senhor. Davi urge a si mesmo, ele está se empurrando. Ele se examina diante de Deus e ele exorta a alma dele. Ele dá um sermão para o próprio coração. Você consegue ver que isso não é simplesmente uma oração? É mais do que isso. Nem é apenas meditação também. É uma coisa diferente. É você falando com você, né? É você pregando para você. O reverendo Timothy Keller explicou que isso aqui é apelar e pregar ao seu coração até que ele se conecte com a verdade. Até que ele comece a se afastar das falsas esperanças que abriga, até que ele comece a mudar atitudes, sentimentos e lealdades. Não é o suficiente entender a Escritura. Você precisa levar as verdades de Deus da sua mente e tem que levar até o fundo do seu coração para alcançar tudo. Tudo que tem em você. Como é que eu sei que a verdade chegou no meu coração? Bem, mudou minha atitude?
mudou meus sentimentos, mudou minhas lealdades, está me afetando. Então, se uma verdade bíblica específica ainda não te mudou, você ainda precisa pregar um pouco mais para si mesmo. Precisa falar consigo mesmo. Um pastor puritano, o Richard Baxter, ele dizia que uma etapa da meditação bíblica sempre é argumentar consigo mesmo até o teu coração passar de carvão a chama. Você precisa falar consigo mesmo até seu coração sair daquela condição de carvão e vai aquecendo, aquecendo, até que ele vira brasa. E você vai, segundo ele aqui, de pecador negligente e amante do mundo a um ardente apaixonado por Deus. Até que você vá de covarde medroso a cristão decidido. Então você argumenta consigo mesmo até que você vá da tristeza infrutífera à vida alegre. Em uma palavra, até que você tenha argumentado com seu coração para ir da terra ao céu. É o que ele falou. Entendeu a ideia aqui? Uma outra ilustração é o seguinte. Você pega uma barra de ferro, você tenta dobrar ela. O que acontece enquanto ela está fria? Primeiro que é difícil pra caramba. Você não vai conseguir, eu duvido da sua força, né? Mesmo que você consiga, você vai conseguir dobrar, você vai conseguir estragar ela, né? Vai conseguir quebrar a barra. Mas o que acontece se você aquecer essa barra até ela ficar incandescente? Ela fica maleável, né? Ela fica mutável. E Davi está fazendo isso aqui com o coração dele. Ele está aquecendo o coração até ele amolecer, até ele ficar maleável. Danilo, eu não consigo que meus olhos deixem de ser adúlteros. Eu não consigo abandonar a procrastinação, eu não consigo deixar a ansiedade para trás. Mas você prepara sermões para o seu coração? Faz isso. Você prepara pregações e prega ao seu coração? Ou depois que você ouve a palavra aqui aos domingos, você vai para casa e você passa a semana pregando a palavra ao seu próprio coração? Pregando as verdades que você ouviu para si mesmo? Você fala para si mesmo? Ou quando a tristeza e a ansiedade vêm, você convoca a sua alma, que nem o salmista lá no Salmo 42, versículo 5. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O salmista fala consigo mesmo. Esses dias o Elias me perguntou, pai, o que é pensamento? Por que você responde um negócio desse, né? Eu não sei como é que você responderia, mas eu disse ele alguma coisa assim, né? Filho, você não fica conversando consigo mesmo aí na sua cabeça? Sabe, lá dentro, você tem uma vozinha lá que só você ouve e ninguém mais ouve? Isso aí é teu pensamento, né? E, meu irmão, você conversa contigo o tempo todo. O tempo todo você está falando consigo mesmo. Tem aquela vozinha na cabeça, né? Só que a gente tem que ser intencional nisso. A gente tem que aprender a ser mais intencional com o nosso pensamento. Com essa vozinha que está lá na sua cabeça. O que você anda dizendo para si mesmo? Você deixa sua cabeça andar por onde ela quiser? Seus pensamentos começam a andar e quando você viu, você já chegou em lugares inacreditáveis, terríveis, sombrios. É fácil acontecer isso, mas não pode. Afinal, Paulo não diz lá, em 2 Coríntios 10:5, que nossos pensamentos têm que ser prisioneiros de Jesus? Não sei se você lembra disso. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então você tem que direcionar a sua alma. Você tem que pensar no que ela vai pensar. Você tem que falar para si mesmo as verdades do Evangelho, pregar para si mesmo. O chamado à adoração, todo culto tem o chamado à adoração, né? Mas o primeiro é interno. Você, para o seu coração. Convoca primeiro a sua alma para louvar, para depois, então, você cantar com a sua boca. Porque o louvor de verdade começa primeiro dentro do coração, para só depois sair aqui para o templo, sair para fora de nós. Então, primeiro, pregue para si mesmo. Segundo, lembre a si mesmo. Como o pastor estava falando das memórias, né? Salmo 103, olha para o versículo 1 e 2 agora. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Esse primeiro e esse segundo versículo estão em paralelo entre si, né? Ele repete a mesma expressão duas vezes. E bendize, ó minha alma, ao Senhor.
E aí, em seguida, ele explica como que isso vai acontecer. Como que vai acontecer esse louvor? Como é que é isso? Não esquecendo. Não se esqueça. A alma de Davi precisava lembrar dos benefícios do Senhor, das dádivas do Senhor. Será que esquecer não é o maior perigo do crente? De verdade? Porque, sim, eu já entendi, Jesus morreu por mim, né? Eu já levei um dia lá para o meu coração a doutrina do perdão, da ressurreição, da soberania de Deus. Tá bom, mas será que você esqueceu? E aí, quando eu digo esquecer, bem, eu vou explicar mais sobre isso, mas saiba que não esquecer é a missão mais importante da sua vida. Você não pode esquecer das dádivas de Deus. O nosso maior problema é que a gente esquece. E aí, Yahvé, nosso Deus, Deus da aliança, ele alertou o povo disso lá atrás. Então, antes do povo entrar na terra prometida, Moisés fala ao povo: tenham cuidado de não esquecer do Senhor. Deuteronômio 8, lá no versículo 11. Por quê? Para que não aconteça que depois de terem comido e estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, aumentar a sua prata, o seu ouro e ser abundante tudo que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor. Que aí vocês vão viver a sua vida e aí vocês vão esquecer do quê? Do Deus que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O povo tinha experimentado libertação. O povo tinha experimentado a graça do Senhor, o amor do Senhor, mas depois ele entrou na terra prometida e mesmo depois dos avisos, o que eles fizeram? Esqueceram. Agora, quando eu digo que eles esqueceram, e o que eu ia falar antes, não é que eles não conseguiam passar pela mente deles a história deles. Não é que a informação tinha sumido. Provavelmente eles conseguiriam dizer, não, a gente saiu do Egito, certo? Deus foi lá, libertou a gente. Só que quando a gente fala nas Escrituras, e quando a palavra de Deus fala de conhecer algo, ou de se lembrar de algo, geralmente não é simplesmente levar uma informação à mente. Sabe? Não é simplesmente lembrar de uma coisa e deixar passar pela sua cabeça. Sabe? Você consegue trazer à sua mente aquela informação, beleza, mas é mais que isso. Então, o Jonathan Edwards ele explicava isso como ilustração do mel. Né? Tem dois jeitos de você saber que o mel é doce. O primeiro jeito é se te contarem isso. Né? Imagina, você nunca experimentou mel, nem conhece essa comida, mas se alguém te fala, e as pessoas te falam e argumentam com você, né, argumentos científicos, né, eles mostram que mel é doce. E aí você acredita. Beleza, mel é doce. Você sabe que mel é doce? Eu sei que mel é doce. Mas você nunca provou o mel. E aí um dia, você pega uma colher de mel e bota na boca. Aí você vai falar, agora eu conheço o mel. Agora eu sei que o mel é doce. Então tem um saber que é meramente informação intelectual. Tem um outro conhecer, um outro se lembrar, que eu estou provando, eu estou conhecendo a doçura do mel. Então eu sei que ele é doce porque eu experimentei. Eu sei como é que é. E na Bíblia, conhecer normalmente se refere a esse segundo tipo de conhecimento. Você conhecer de verdade, experimentar aquilo, provar aquilo. É um conhecimento experiencial. Então a mesma ideia se aplica a lembrar. Lembrar é experimentar aquelas verdades de novo. É provar aquilo de novo. Lembrar do mel não é só lembrar da informação de que ele é doce, é rememorar o gosto, a doçura do mel. O salmista aqui ele não está falando de passar essas verdades aqui pela mente e simplesmente deixar que elas escapem de novo. É muito fácil, né, dizer, Deus é santo, Deus é justo, Deus é bom, né, Deus é misericordioso, Ele perdoa meus pecados. O que tem para o lanche hoje mesmo, né? Vai ter depois, lanche comunitário. Aí você já esqueceu. Será que você lembrou mesmo? Porque aí a verdade, ela perdeu a vida, perdeu a sua vivicidade, sua praticidade, perdeu a sua importância, não tem impacto. Um pregador explicou de um jeito que eu achei bem esclarecedor, ele falou assim, na Bíblia, lembrar é controlar a sua consciência. É trazer algo à sua mente de forma tão central
que afeta completa e particularmente o seu comportamento. Lembrar algo é ter algo à mente tão central para a sua consciência que controla como você age. Quantas vezes você falou que não ia cair no mesmo pecado e caiu? Mas por que você acha que você peca e cai na mesma coisa sempre, de novo e de novo? Você esquece. Esquece do seu Deus. Esquece do que Ele fez. Esquece de quem Ele é. O apóstolo Pedro, ele nos orienta lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Ele diz assim, pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Ou seja, Deus já te deu tudo o que você precisa para você ser piedoso. Certo? Versículo 5, ele diz, por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade o amor. Ou seja, sejam virtuosos, conhecedores de Deus, sejam cheios de domínio próprio, perseverança, piedade e amor. Vocês já têm o que vocês precisam para ser assim. E aí ele continua, porque essas qualidades, olha só, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos. Procurem essas coisas e vocês não serão infrutíferos. Mas e se eu fui liberto por Deus e continuo sem fruto? O que Pedro disse? Versículo 9. Pois aquele que não tem estas coisas, certo? As virtudes, isso que a gente comentou. Aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Esqueceu. Meu querido, se esquecer é ficar cego. É ver só o que está do seu lado, só as circunstâncias presentes. É por isso que você não muda. É por isso que você não abandona seus pecados. É por isso que você não consegue parar de gritar com sua esposa. É por isso que você é preguiçoso, acha que servir ao seu próximo é pesado demais, servir a sua família é pesado demais, você acha que quem tinha que estar servindo é o outro, que o outro serve pouco, que você serve muito. É por isso que você fala essas coisas para si mesmo. Que você não se lembra de quem serviu a você, do Senhor que veio para servir a você. Ou é por isso que você acha que meditar na palavra e dedicar tempo em oração é coisa boba. Porque, afinal de contas, você é forte, né? E a gente fica se perguntando, mas por que eu estou falhando na mesma coisa? E aí, na última EBD, eu até comentei, pastor, acho que vou criar uma etapa para todo aconselhamento. Primeira coisa é, tem que arrumar, ler a Bíblia todo dia e orar todo dia. Vou fazer tipo um checklist. Aí depois a gente começa o aconselhamento. Porque de onde você acha que você vai tirar força? Se não da palavra e do Espírito Santo? Às vezes a gente se esquece do Evangelho. Você precisa ficar se lembrando. Por isso que Davi diz, não te esqueças. Ele não está falando para você, ele está falando para a alma dele. Alma, não se esqueça de nenhum dos benefícios. Então lembre a si mesmo. E em terceiro lugar, agradeça cada benefício. Então pregue para si mesmo, lembre a si mesmo e agradeça cada benefício. Como é que ele fala no versículo 2? Bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Falar de louvar e falar de agradecer são coisas tão parecidas que às vezes elas se sobrepõem um pouquinho. Eu gostei de uma definição que diz assim, em última análise, ação de graças é uma subcategoria do louvor. Ação de graças é louvar a Deus pelo que Ele tem feito, ao passo que o louvor propriamente dito é adorar a Deus por quem Ele é. Achei interessante essa explicação, porque essas coisas se sobrepõem um pouco, porque louvar a Deus por quem Ele é acaba fazendo a gente olhar para as obras que nos mostram quem Ele é. Geralmente, agradecer pelas obras de Deus me leva a louvar o seu caráter, porque afinal Ele faz o que Ele faz por causa de quem Ele é. Então, louvar a Deus e agradecer a Deus, elas são coisas tão conectadas que é difícil. Quando a gente fala assim, vamos fazer umas orações de exaltação, é muito fácil a gente falar,
Seja louvado o Senhor que nos libertou da morte, da escravidão. Então, de certa forma, a gente está agradecendo. E é louvor, uma forma de louvar. Por que eu sei que o Senhor é um Deus perdoador? Porque Ele perdoa pecados, né? Então, o salmista ele começa a lembrar a própria alma das verdades divinas. E ele prega para si mesmo. E ele faz para si mesmo, pregando para si mesmo, uma lista de agradecimentos. Né? O recital, que eu comentei, de benefícios. Aqui a meditação se torna pregação. E a pregação ela vai se tornar uma oração de agradecimento. Como que a gente não esquece das verdades bíblicas? Que afinal a chave de tudo parece que é não esquecer. Como que a gente não esquece? Agradecendo cada benefício todos os dias. Agradecendo todos os dias, cada dádiva. Meus irmãos, a gente precisa de uma disciplina espiritual de agradecimento, de gratidão. Certo? De todo dia notar, reparar, perceba cada graça divina na sua vida. Cataloga cada dom de Deus, cada dom que Ele tem te dado. Não deixa nenhum benefício de fora. E se lembre das riquezas que a gente recebeu do Senhor. Qual que é o primeiro item da lista de Davi? Eu só vou conseguir chegar nesse primeiro item, né? Esse texto foi nossa reflexão ao lado lá do leito do hospital nessa semana. E eu falei para a Thaís, amor, eu vou te compartilhar aqui. Ela não está aqui hoje, eu falei, acho que você não vai estar lá no dia, mas vou compartilhar aqui umas coisas. E eu ia pregar no Salmo 103 inteiro. Só que passou acho que 1h30 de conversa, a gente não tinha chegado no 5º versículo, né? Eu falei, não, eu só vou pregar até o versículo 4, né? Mas aí ele chega, qual que é o primeiro item aqui? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Perdão. Como é que você começaria a sua lista de benefícios, de agradecimento? Porque o salmista começa com o evangelho. O Calvino disse assim, não é sem causa que ele, o salmista aqui, começa com a mercê perdoadora de Deus. Por quê? Porque a reconciliação com ele é a fonte da qual fluem todas as demais bênçãos. Será que você já esqueceu do perdão? E aí, sabe qual que é o jeito que você vai saber se você esqueceu do perdão? Qual facilidade você tem perdoado os outros? Porque aí tem Mateus 18, que Jesus conta aquela parábola do credor incompassivo, né? Do devedor incompassivo. E quando ele conta essa parábola, ele conta sobre um servo que devia uma fortuna ao rei. É uma dívida infinita, uma dívida impagável, não tinha como o servo pagar, né? E como o rei era compassivo, ele perdoa esse servo. Mas ao sair dali, o servo que foi perdoado encontra um colega que também estava devendo para ele uma dívida. Só que era uma dívida bem pequenininha, né? E a mesma cena acontece dele implorando lá para ele perdoar, como ele tinha implorado para o senhor dele, o rei, perdoá-lo. Mas quando esse servo ouve o colega dele pedindo para o perdão, ele diz que não, né? O amigo dele, o colega dele chega diante dele, cai aos pés. Ele fala, tenha paciência comigo, pagarei tudo a você. Mas esse servo não quis. Pelo contrário, lançou ele na prisão até que saldasse a dívida. E aí quando o rei soube disso, né? De que eu perdoei esse homem, aí ele foi lá e não perdoou o outro, o que ele falou? Chama de volta. E ele falou assim, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter tido compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você? E aí Jesus termina com o seguinte comentário, irmão. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Jesus está falando, se você não perdoar seu irmão, o rei vai fazer isso com você. Só que aí o que Jesus está dizendo, primeiro é o seguinte, o perdão que você recebe de Deus está intimamente conectado com o perdão que você dá para as outras pessoas, certo? Você recebe perdão, e isso te motiva a perdoar os outros, o perdão que você concede aos outros. Jesus não está dizendo, porque às vezes a gente fica com essa impressão pelo jeito que ele fala, que o perdão de Deus está baseado no perdão que você dá para os outros. Mas, na verdade, a parábola toda ensina que o seu perdão está baseado no perdão que Deus deu para você.
certo? Porque o rei perdoou, ele tem que perdoar os outros. Só que quando você não perdoa os seus irmãos, ou qualquer pessoa, o que você está mostrando com isso? Ou que você não entendeu o evangelho, que você foi perdoado sem merecer, ou você esqueceu. Esqueceu dessa verdade. Você está daquele jeito, né? Vem no culto, aí a gente fala, Deus perdoa meus pecados. Deus perdoa meus pecados, beleza. Tem uma ilustração que eu ouvi recentemente sobre essa ideia de trazer a verdade ao coração, né? Eu esqueci o nome do pregador. Mas ele diz o seguinte, imagina um homem está lendo um livro no parque e tem uma tarântula gigante na cabeça dele. E alguém chega do lado e fala, tem uma tarântula na sua cabeça. Aí ele olha assim, tem uma tarântula na minha cabeça. Aí ele continua a ler. Até que a tarântula desce e chega no pescoço dele. Aí o que ele faz? Aí ele pula, né? E fala, tem uma tarântula na minha cabeça. No meu pescoço, está descendo. E aí o pregador fala, chegou no coração dele, né? Agora ele entendeu de verdade. Porque se você não esqueceu, se você entendeu isso, se você lembra disso, isso desce para o seu coração. E descer para o seu coração significa que muda como você age, muda a sua vontade, muda como você vê as pessoas ao seu redor. Então, bota o perdão aí na tua lista de agradecimento, todos os dias. Mas bota de um jeito que você não fala só passando e indo embora. Fala de um jeito que você lembra do perdão, com sinceridade. Ele continua, né? O versículo 3 ele diz, ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele continua, quem sara todas as tuas enfermidades e quem da cova redime a tua vida. E aqui enfermidade está em paralelo com iniquidades, né? São termos paralelos ali. Então, de alguma forma, as duas coisas estão conectadas. Pode ser que enfermidade seja algo simbólico que tem a ver com o pecado. A Bíblia fala de doenças como símbolos da enfermidade da nossa alma. Isso acontece. Mas também não é improvável que Davi tenha escapado de uma doença há pouco tempo, antes dele escrever esse salmo. Dá essa impressão. Porque aí ele fala de que ele escapou da doença e escapou da morte. Né? Foi livrado da morte. Pode ser que ele tenha ficado com medo de morrer. E aí Deus o libertou. A gente sabe que Deus libertou, tirou Davi da morte várias vezes. Né? E de qualquer forma, Davi escolhe acrescentar a cura, o livramento ali na sua lista. E é importante lembrar de agradecer por isso. A gente lida bem com a doença, meus irmãos, só na medida em que a gente lembra de que é Deus quem cura as doenças. Você vê que ele fala aí no versículo, ele é quem sara todas as tuas enfermidades. Não diz que ele vai sarar todas as tuas enfermidades, é diferente. Ele é o autor, ele é... Quem que é a identidade? A identidade daquele que está por trás de todas as curas do teu corpo. É Deus, é o Senhor. Ele é quem cura as tuas enfermidades. A gente lida bem com a morte só quando a gente não esquece de que Deus derrotou a morte, de que Ele está no controle da morte. Então imagina o cenário, né? Teu filho de 20 dias fica doente, né? Ou então teu irmão, teu primo, teu pai, e a doença chega na tua casa. Você sabe que a vida dessa pessoa é frágil. No caso do menino de 20 dias não tem imunidade nenhuma, a gente chega no hospital e os médicos não sabem o que fazem com ele, mas pela conversa você percebe que está todo mundo com medo dele morrer, né? Porque a imunidade é baixa e o menino é frágil. E o que acontece se a disciplina da gratidão não está em dia? Se você não tiver experimentado de novo a verdade de que é Deus quem cura, isso não está no teu coração. Como é que você vai encarar isso? Se você não lembrar que os médicos vão lutar pela vida do teu filho, do teu pai, do teu primo, mas eles não estão no controle. Talvez você até se esqueça de orar. Numa situação de urgência, vai para o hospital, entrega tudo lá. A pessoa nem lembra de orar às vezes. Ou talvez você ore, mas desesperado e tentando assumir o controle da situação diante de Deus. Então, às vezes, tenta subornar a Deus. Deus não leva meu filho, eu vou fazer tal e tal e tal coisa. E, né, faz promessa e tenta controlar a realidade de algum jeito
Mas você sabe o que acontece? Ansiedade, estresse, tristeza, frustração. Mas e se a gratidão estiver em dia, meu irmão? Eu não estou dizendo que meu coração se comportou bem nessa situação. Mas o fato é, se a gratidão está em dia, quando você chega no hospital, e se está lá absolutamente claro na sua mente que é Jesus que está no controle, é Ele quem cura as enfermidades. E você também se lembra lá no versículo 13, olha lá, Salmo 103, versículo 13. Você se lembra que como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Compaixão, amor de entranhas, um amor visceral que Ele tem por nós. Então, peraí, meu pai que está no controle. Meu pai, que é um pai compassivo. Mas meu filho é tão fraco? Sim, ele sabe. Ele sabe que teu filho é fraco. Inclusive, ele diz, olha só, que ele se compadece, versículo 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Aliás, não é só o teu filho que é fraco, não. Você é frágil. Você nem consegue acrescentar um minuto sequer na sua vida, meu irmão. Aliás, tem gente que simplesmente para de respirar, sabe disso? Às vezes a gente esquece disso também, né? Às vezes não tem motivo. E foi embora. Jesus é que está no controle, você não está no controle. Não tenta assumir o controle. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E eu lembrei de Jesus, quando ele chega naquela cidade e ele autoriza os demônios a entrarem nos porcos. E os porcos caem no precipício e o povo da cidade morre de medo de Jesus. E eles estão com medo porque eles não estão no controle de Jesus. Eles não sabem o que Jesus vai deixar acontecer, o que ele vai fazer, o que ele vai deixar de fazer. E nessas situações a gente às vezes olha, às vezes você sabe que Jesus é soberano, mas você olha para Jesus e você fica com medo. Você fala, o que o Senhor vai fazer aqui? Mas aí, o que você precisa lembrar? Ele é compassivo, Ele é misericordioso, Ele te ama, Ele ama todo mundo que está ali ao seu redor, muito mais do que você ama teu pai mais do que você ama seu pai, ama teus filhos mais do que você ama seus filhos, ama teus primos mais do que você ama seus primos. Ele que está no controle, e Ele ama todo mundo, Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Então você me diz, se teu pai está no controle e é Jesus quem manda nas doenças, precisa se desesperar? Como é que você vai saber dessas coisas lá no seu coração, quando a aflição vier? Você precisa agradecer pelo Evangelho hoje. Você precisa agradecer por essas verdades hoje. Você precisa agradecer agora. Se lembrar disso. Pregar para si mesmo essas verdades. Lembrar a si mesmo dessas verdades. E agradecer cada um desses benefícios. Que Ele perdoa os pecados. É Ele quem cura as doenças. É Ele quem te livra da morte. E quando você, na sua vida frágil, tiver passado, é só Ele quem pode te ouvir lá no seu túmulo. E só Ele quem pode te ressuscitar. E sabe uma coisa? Ele vai fazer isso. Porque Ele te ama e porque Ele escolheu você. Que você faz parte da sua igreja. Afinal, o que a gente tem que pregar, lembrar e agradecer todo dia? Do Evangelho, irmãos. Das verdades. Ele é quem perdoa os teus pecados. Quem perdoa os teus pecados? Jesus. Que chega aqui, encarna, chega aqui entre os homens e diz, teus pecados estão perdoados. Ele é quem perdoa os pecados. É nosso Senhor Jesus. A gente sabe dessas verdades até com mais clareza que Davi sabia. Davi sabia que Deus perdoava pecados, mas ele não tinha visto Jesus morrendo na cruz ainda. E a gente viu. A gente viu que Deus pagará o maior de todos os custos para perdoar nossos pecados e nos libertar da morte. Amém? Vamos orar? Nosso Deus, agradecemos pelo Teu perdão. Agradecemos pelo Teu santo evangelho, a mais rica verdade, a mais maravilhosa verdade e o mais rico consolo, Pai, para as nossas vidas, quando as coisas vão bem, quando as coisas vão mal. Agradecemos porque somos Teus,
nada pode nos tirar das tuas mãos, não importa as circunstâncias, meu Deus. Meu Senhor, nós somos teus. Nós somos gratos por isso e por todas as demais coisas que o Senhor tem nos dado. Mas te agradecemos principalmente por Jesus, porque é Ele quem sacia o nosso coração. Nosso Pai, nos lembra das tuas verdades. Nos lembra, Pai, que o Senhor é nosso Pai gracioso, compassivo, que nos ama, cuida de nós. E, Senhor, nos faz meditar na tua palavra, lembrar dessas verdades, pregar a nós mesmos. Que o Senhor leve a cada um aqui dos teus escolhidos, dos teus santos, a fazer isso e desfrutarem da riqueza do teu evangelho a cada dia. Em nome de Jesus. Amém.